Nessa videoaula nós vamos ver a técnica de execução de vergas e contravergas, né? Durante a execução da alvenaria há necessidade de, onde houver vãos de esquadrias, ser executado tanto a verga quanto a contraverga. O que é a verga? É um elemento em concreto armado que é executado sobre os vãos das esquadrias, em cima dos vãos de portas e janelas. Enquanto a contraverga é este mesmo elemento de concreto, porém executado sobre o vão de janelas, né? Então são peças de concreto que devem, e obrigatoriamente, seguindo a norma técnica, devem ser executados toda vez que você tiver um vão de esquadria. Para que serve isso? Dissipar as tensões na região dos vãos. Vejam nesta imagem que geralmente quando não se constrói, não se executa verga e contraverga sobre as esquadrias, aparecem fissuras bem no canto do vão da esquadria. São fissuras em diagonal, isso é muito comum nós vermos tanto em cima de portas quanto em cima de janelas ou abaixo, né? Então é o resultado da não utilização desses elementos de concreto. E aqui estão eles, né? A verga sobre a porta, a verga sobre o vão das janelas e a contraverga abaixo do vão de janelas. Vejam que há uma importância crucial de que essas peças que são feitas de concreto, elas passem pelo menos 30 centímetros além do vão para a sua o correto posicionamento delas sobre a alvenaria, né? Então, para que não crie nenhum problema de desarranjo dessa peça, fixação dessa peça sobre a alvenaria. Tem que passar pelo menos 30 centímetros, né, para cada lado, para que ela fique bem ancorada. E aqui a necessidade mostra por que há a necessidade de se criar uma verga e uma contraverga. Naturalmente, as alvenarias elas sofrem tensões, às vezes vindas da própria deformação da estrutura, né, ou do peso próprio do assentamento das peças da alvenaria, de forma que isso precisa ser recolhido. Isso é recolhido por uma verga, como se fosse uma pequena viga, e dissipada para a alvenaria, de forma que lá embaixo, no caso de uma janela, de novo essas cargas, né, ou essas tensões, elas são absorvidas pela contraverga e dissipadas para a alvenaria. Então o vão ele é um elemento onde falta alvenaria, falta parede, e isso precisa ser bem tratado, né, com a utilização de uma verga e uma contraverga, para evitar aparecimento justamente das fissuras decorrentes dessas tensões nos cantos dos vãos. Então, outra importante medida é quanto ao nível, né, tanto das vergas como das contravergas. Isso não pode ser desnivelado. Isso aqui desnivelado criará um grande problema na hora de execução da colocação da esquadria. A esquadria, né, seja uma janela, um caixilho de alumínio, enfim, ele precisa ter o seu requadro corretinho. Então tem que se pensar sempre e verificar sempre a questão do correto nível dessas peças. A verga e a contraverga ela pode ter três formas de execução. Ela pode ser moldada em loco, ou seja, moldada na obra e em cima do vão, diretamente em cima do vão, com a colocação de uma forma, né? Essa forma naturalmente escorada, e a colocação do aço, né, de umas barras de aço, e a concretagem se dá no próprio vão. Então essa forma passa da borda, né, porque nós temos que ter aqueles 30 centímetros, coloca as barras e se concreta, devidamente escorado, e espera-se até curar, né, até ter uma resistência tal que isso possa ser retirado da forma e também a escora. Você pode ter ainda uma verga e contraverga pré-moldada, que é a mais indicada. Você fazer essa peça lá na obra, né, mas no chão, em determinado local, e essa peça, que é em torno de 10 centímetros de altura, né, ela ser moldada, colocando aí as barras na parte de baixo,
moldada e depois transferida aqui para cima durante a execução da alvenaria, com os devidos 30 centímetros para cada lado, e isso permite ganhar tempo de execução da alvenaria, porque a alvenaria não precisa esperar, como no caso anterior, que a verga ou a contraverga endureça, ela já está pronta. Isso dá maior velocidade de execução da alvenaria quando ela é pré-moldada. A contraverga e a verga também podem ser executadas com blocos canaleta, né? Principalmente quando você tem alvenaria estrutural, alvenaria de bloco, em que tanto a contraverga ela é realizada com a colocação de uma canaleta, e nessa canaleta geralmente ela é concretada, né? Às vezes passa uma barra de ferro dentro, e concretada, como também a própria verga em cima das janelas e das portas também pode ser feito com canaleta, colocando-se uma barra de aço e depois sendo concretado para formar a verga contra a verga em alvenarias estruturais. Então é importante que toda a obra, durante a execução da alvenaria, seja, né, prevista e executada vergas e contravergas para evitar patologias nessa alvenaria no futuro.